E na vida acadêmica, essas disfunções, então, vão se reverberar. Então, assim, qualquer um desses pilares, né, se não for bem trabalhado, ou se não estiver, né, com o seu funcionamento pleno, pode produzir algum impacto. E ainda mais que essas funções se comunicam entre si. Então, por exemplo, né, um exemplo de disfunção, né, dessas funções no nosso dia a dia, nós podemos ver, por exemplo, a falta de planejamento, né, que se reflete em atraso na aula, trabalhos de baixa qualidade que às vezes se fazem apressados, trabalhos atrasados, provas, exames perdidos, incapacidade de priorizar e planejar um cronograma, uma tarefa no estudo, comportamento de procrastinação, perda de prazos. No raciocínio, a disfunção executiva, né, ela envolve dificuldade em conectar as ideias, né? Vamos supor, conectar uma ideia que foi apresentada anteriormente com aquilo que é novo está sendo apresentado, né, e que se manifesta em respostas insatisfatórias, né, baixa capacidade de articulação de conteúdo. A atenção, né, a disfunção executiva no convencional, já falei para vocês, mas né, envolve você não conseguir aprender, né, se capturar, né, as informações, o aluno fica repetindo as perguntas, não presta atenção no que está sendo falado, se distrai facilmente, as tarefas ficam inacabadas. A capacidade de inibir respostas, né, se manifesta muito naquele aluno que sabe a hora de falar, e não consegue controlar os impulsos, interrompe os colegas, né, não tem aquele traquejo social, né, a preocupação com a tecnologia, que é uma grande ladra aí, né, do nosso foco. Ele fica muito distraído, tem baixo controle inibitório, muito impulsivo, se compromete, se envolve com uma série de coisas sem avaliar a capacidade que ele vai ter de conseguir de tempo, né, e espaço para gerenciar as múltiplas tarefas que ele se envolve. E a memória de trabalho, quando eu peguei algumas expressões, né, qual era o ponto que eu estava tentando enfatizar? Né, o que eu estava falando mesmo? O que eu estava lendo aqui? Comecei a ler e me perdi. Né? Então, a dificuldade de manipular as informações, seja numa conversa, numa leitura, é um exemplo de prejuízo na memória operacional. A gente tem que ficar atento que esses exemplos que eu estou dando para vocês, eles não são necessariamente um fator discriminante que você tem uma disfunção executiva. Porque a gente precisa avaliar, né, o contexto, a situação, em especial, né, a duração desses problemas, a gravidade, né, o quanto que isso impacta de fato no seu dia a dia, ou se é um momento, né, que você está vivendo da vida, algum problema do ambiente, do contexto que você está da universidade, a disponibilidade de recursos para poder solução de problemas. E até o comportamento de lei de base, né? Se a pessoa já apresentava esse comportamento prévio, né, a disfunção executiva também se reverbera nos relacionamentos pessoais e outras esferas da vida. Tá? Então, as informações são sempre analisadas em contexto, avaliando a duração delas, a gravidade e a linha de base. E a gente sabe, né, que a vida universitária, né, também alguns alunos apresentam sintomas de depressão e ansiedade. Uma revisão sistemática, né, que foi feita com países, né, em que a grande parte da população, né, tem dificuldade de renda, né, mostrou, por exemplo, que existem altos índices de depressão e ansiedade na vida universitária. E a gente sabe que a depressão e a ansiedade também impactam a função executiva. Tem um estudo que eu fiz, na época que trabalhava na SASU Lisboa, e nós vimos como a desregulação emocional influencia na memória operacional dos universitários. Né, aqui tem uma síntese, né, do estudo, né, participando 40 alunos entre 18 e 30 anos da SASU Lisboa, e nós vimos aí tem um gráfico de correlação, né, mostrando como que a dificuldade de controlar impulso, de regular as emoções, ou até mesmo a dificuldade de aceitar as emoções, tinha uma grande relação com o prejuízo de memória operacional. Né, e isso mostra, né, que as funções executivas, tem até um autor, né, que as organizam funções frias e funções quentes, elas têm uma grande relação, né, com os componentes emocionais. Inclusive o livro, né, que tem o caso do Finas Gestalt, o Leão de Descartes, né, razão, emoção e cérebro humano, traz essa perspectiva de que razão e emoção não são construtos, né, separados, mas são construtos distintos, porém muito interligados, como estão mostrando aí nos dados. Um dado que nós acabamos de fazer, né, o artigo está submetido também, né, nós buscando compreender o papel emocional nas funções executivas, nós fizemos um estudo na PUC com 33 alunos com diagnóstico de transtorno de ansiedade, com TAG, ansiedade generalizada, e aplicamos, né, uma série de instrumentos de funções executivas buscando criar um perfil multifatorial. Né, como a ansiedade, né, quais são as principais funções executivas que a ansiedade impacta na vida acadêmica. O que a gente pode encontrar de um aluno que tem ansiedade, qual o perfil aí executivo que ele pode apresentar. E a gente encontrou coisas muito interessantes, como algumas dessas relações significativamente associadas, outras não. Porém, o que é interessante é que a gente consegue ver que algumas funções, né, são mais prejudicadas, como a atenção alternada, capacidade de possível controle dos impulsos, e outras, como, por exemplo, o gerenciamento do tempo,
né, motivação, regulação da emoção, né, estão impactados aí nesse perfil multifatorial, né, do funcionamento executivo dos estudantes, né, principalmente esses que têm transtorno de ansiedade. E aí fica a grande questão, né? Nós já vimos o que é a função executiva, vimos alguns modelos, conhecemos um pouco mais quais são as funções que envolvem esse modelo, vimos a base neurobiológica, vimos instrumentos, vimos como a emoção influencia na função executiva. E o que a gente pode fazer? Essa é a grande questão. Né? As disfunções executivas, elas podem ser mapeadas e estimuladas também. Eu trouxe aqui uma síntese, né, para a gente poder pensar, né, já como perspectivas futuras. Existem hoje, né, uma série de ferramentas que auxiliam no mapeamento das funções executivas. Esse artigo do Amer, lá do Paraná, ele fez essa revisão dos estudos no Brasil, que existem já instrumentos brasileiros já validados, que auxiliam a gente a compreender. A Sociedade Brasileira de Neuropsicologia publicou 2 edições que fazem um levantamento de instrumentos tanto na infância quanto em adultos e idosos, que a gente pode também, né, fazer esse mapeamento, conhecer esse aluno, aplicar essas ferramentas e poder buscar estratégias de intervenção. São as 2 edições, olha, 2014, depois as 2 de 2014, uma em maio, outra em agosto. É um acesso gratuito também, se você entrar no site da sociedade, você consegue encontrar. E nós temos alguns instrumentos já delineados para a população adulta para avaliação das disfunções executivas. Esse instrumento, da Holograph, é um instrumento americano, traduzido e validado para o Brasil, que inclusive utilizei na pesquisa que eu apresentei para vocês, no mapeamento multifatorial. Ele permite que a gente possa, né, avaliar a partir do autorrelato algumas capacidades, né, executivas, como gerenciamento do tempo, organização, autocontrole, automotivação e regulação das emoções, e que traz, eu tirei uma foto, a imagem está péssima, mas só para ilustrar para vocês, algumas situações que a gente consegue entender um pouco o que acontece com esse aluno, com esse estudante universitário. Como, por exemplo, olha, procrastino ou adio fazer as coisas até o último minuto, desperdiço ou administro mal o meu tempo, parece que eu não consigo finalizar as coisas, a menos que tenha um prazo final imediato, tenho falta de autodisciplina, as palavras aparecem me faltar quando quero explicar alguma coisa para os outros. Então, a gente não tem uma fórmula de bolo para poder tratar as funções executivas, porque como elas são heterogêneas, e cada pessoa vai manifestar isso de uma forma diferente, a gente tem que fazer um mapeamento, conhecer cada caso, para pensar nas melhores estratégias que a gente pode intervir. Então, o primeiro passo para a intervenção é o mapeamento aí de quais funções estão fortalecidas, quais precisam, né, ser reforçadas, aqui numa outra parte, né, da segunda parte do questionário. Então, essas intervenções já começam com esse mapeamento, né, a psicoeducação, o autoconhecimento são o primeiro passo, inclusive estratégias de metacognição, né, metacognição é você ter ciência e conhecer seu próprio funcionamento, né, que inclusive, né, a avaliação psicológica, neuropsicológica já auxilia com base nisso. Elas tem vários protocolos de psicoeducação, metacognição, que auxiliam como estratégia de intervenção. E tem algumas intervenções, como questionamento socrático e outras que a gente pode também trabalhar com essa pessoa. Essa tabela aqui é a tabela que eu trouxe de um livro, extraído do Manuel Diniz. Já estamos nos últimos slides, só para poder finalizar. A gente consegue mostrar algumas questões que a gente pode perguntar para o paciente, como, por exemplo, cite todas as etapas ou atividades que você precisa fazer para chegar nesse objetivo. Você tem os equipamentos necessários, materiais necessários para chegar nesse objetivo? Quando você pretende começar? Né? Você precisa de incentivos durante a execução da atividade? Quais problemas você pode encontrar quando você for realizar esse objetivo? Há mais de uma maneira, para flexibilidade, há mais de uma maneira de executar essa atividade? Se meu objetivo é fazer um bolo para o meu neto, né? Quais empecilhos, quais problemas podem acontecer nesse planejamento que você vai fazer esse bolo? Né? Se não tiver um ingrediente, teria algum substituto? Ou alguma outra forma que você consegue também oferecer o bolo, né? Nem que seja comprar um pronto, ou substituir, ou postergar o encontro? O que a gente pode fazer para poder alcançar esse objetivo? Tá? Para fechar, tem um trabalho que a gente fez, que ficou muito bacana, a gente publicou ano passado, né? Que foi uma revisão de uma estratégia de manejo de funções executivas, tá? Na vida diária das pessoas, que é uma estratégia chamada Goal Managed Training, tá? Que é o famoso GMT. E esse trabalho, né, ele foi uma revisão baseado nessa forma de intervenção, que aí já é um pouco mais, é um treino cognitivo que a gente faz com o paciente, com a pessoa, com o estudante, em que você tem alguns passos, né? Tem um protocolo estruturado de vários estágios, em que você pede para a pessoa primeiro parar e perguntar: o que você está fazendo? Checa depois o seu quadro mental, pensa quais são as etapas, o que você está fazendo nesse momento? Você foi da sala para a cozinha, vamos supor,
Para fazer o quê? Para e pensa, evoca a informação, tenta elaborar no seu quadro mental tudo que você estava fazendo e que você precisa fazer. Defina a principal tarefa, uma meta que você vai realizar. Organize os passos, né? Aplique, né? Aprenda esses passos, execute e faça, né? Um checklist, né, do que você planejou. Né? É uma ferramenta que a gente utiliza para esse quadro aí, principalmente, né, dificuldade de planejamento e organização.